explicando e mostrando na prática como utilizar cada ferramenta dentro da Nexo Trader. Essa ferramenta aqui, Radar de Mercado, é a chave de toda a nossa metodologia, é a chave principal de todo o ecossistema da Nexo e a base da nossa plataforma. Por quê? Porque a gente sempre vai unir pilares, os dois principais pilares, técnico e fundamentos juntos. E essa aqui é a principal ferramenta dos fundamentos. O que é o radar de mercado? Radar de mercado a gente une 6 indicadores de fundamentos, aqui, todos esses aqui, para compor um score, para nos trazer os ativos mais fortes e mais fracos para ser operado durante a semana. Quais são esses fundamentos analisados? Os índices de 6 e 36 meses. O que seriam os índices? Os índices é uma ferramenta que a gente extrai de dentro da posição institucional. A gente consegue identificar se os players estão comprando ou vendendo aquele ativo, segundo a Bolsa de CME de Chicago, que é a maior bolsa de volume de negociação do mundo. Então a gente coloca uma ferramenta lá dentro que, como se fosse um RSI, a gente consegue identificar exaustão, se os players estão ultra comprados ou muito vendidos nas suas posições, e eles tendem a começar a reverter ali. Então a gente utiliza essas duas ferramentas de fundamentos para compor parte desse score que vai gerar aqui no final. Outra ferramenta é o nosso diferencial de juros. Forex é juros, tá? Então o país que está pagando mais tende a levar mais investimentos para aquele país. Então a gente utiliza o diferencial de juros. A sazonalidade de 15 e de 30 dias. Por quê? Porque a gente precisa entender historicamente como que os ativos se movimentam. E a gente opera baseado nessa probabilidade, no que já passou. A gente tem algumas métricas de análise e compõe aqui a sazonalidade. E por último, a posição institucional. Isso aqui é quantos contratos os players estão comprando ou vendendo de verdade. A gente extrai lá do mercado futuro da Bolsa de CME de Chicago. Então a gente sabe se os players estão comprando dólar ou vendendo dólar, estão comprando euro ou vendendo euro. E a gente traz para cá para gerar esse score. A gente tem commodity, como o ouro, a gente tem os três principais índices americanos e a gente tem também as nossas moedas. Aqui é operado direto o SHA-USD, os índices são operados direto dentro do índice, mas as moedas a gente tem uma ferramenta aqui que se chama ranking de pares por spread. O que é isso? A gente cruza os ativos mais fortes contra os mais fracos para operar. Por quê? Porque a gente quer operar sempre baseado em fundamentos. Então a gente dá preferência para operar os ativos fortes contra os fracos, para a gente ter maior potencial de valorização e de acerto nas nossas operações. E como que a gente faz isso? Um exemplo fácil. A gente pega aqui, ó, nesta semana, o dólar australiano é nosso ativo mais forte, com um score de 200. A gente sempre vai se basear nesses scores. Com um score positivo de 200, e aqui a gente tem CHF com score negativo de 200. Mais 200 com menos 200, isso dá uma diferença, um spread de 400 pontos. Então vai aparecer aqui para você de forma automática, tá? Aqui, ó, perdão, Audi CHF, spread de 400. Tá bom, turma? Então é isso que a gente vai operar. Isso aqui já vem tudo marcado pra gente. É, essa diferença aqui dos ativos já vem tudo aqui nesse ranking para nós. E como é que a gente identifica isso? Se um ativo ele tá mais de 100, tá? Mais de 100, ele tá apto a ser comprado. Beleza? Por quê? Porque a gente fez backtests, a gente testou todos esses spreads e a gente identificou que quando o ativo ele tá mais de 100, ele tá apto a ser comprado. Beleza? Então aqui, ó, desde o Euro JPY até o Audicard, todos esses ativos aqui a gente vai comprar. Como que eu faço isso? Eu pego, anoto eles aqui e trago aqui para dentro do meu TradingView. Então, ó, eu anoto aqui, ó, comprar. Todos os ativos que tá lá, eu já sei que eu vou comprar, porque aí eu fico de olho somente para compra. E também tem o caso das vendas, óbvio. Quando um ativo ele está com um score menos 100, ele está apto a ser vendido. Então aqui a gente tem EURUSD menos 100 até o GBP Audi menos 275. Todos esses ativos aqui a gente vai vender eles. Então eu venho aqui no meu TradingView e coloco vender. Esses ativos aqui a gente vai operar somente vendido. Esta ferramenta aqui é uma ferramenta de preparação, de estudo, para a gente saber exatamente o que operar e o porquê operar. Essa ferramenta ela é atualizada todo sábado até às 18 horas da tarde.
essa ferramenta aqui e mais uma são as únicas duas ferramentas que são atualizadas somente uma vez na semana. Todas as demais, elas são atualizadas a todo minuto, tá bom? Então, essa ferramenta de radar de mercado ela atualiza todo sábado até as 18 horas da tarde. Então, é uma ferramenta de preparação de mercado. A gente sabe exatamente o porquê que a gente vai operar esse ativo e qual ativo que a gente vai operar, sempre baseado nesses fundamentos. Por que que eu vou operar o wildcard? Porque a nossa ferramenta radar de mercado está nos trazendo que a gente tem um auge forte e um CAD bem fraco. Então, se eu cruzar esses ativos para operar eles, a gente tem um grande potencial de valorização. Por quê? Porque os fundamentos estão dizendo que o dólar australiano está forte e o dólar canadense está fraco. A gente vai para o gráfico e procura bons pontos de entrada. Tá bom, turma? Então, esse aqui é o pilar central da nossa plataforma, da nossa metodologia. Saber exatamente o que operar. A gente não opera contra os fundamentos. Eu jamais vou operar vendido no Audi CHF quando ele estiver com um score desse aqui. Não, sempre operando baseado no pilar de fundamentos. Esse é a base da nossa operação. Sempre puxando para o ativo mais forte. Beleza? Aqui nos pares de moeda. E quando que eu estou apto para vender um índice? Porque o índice já é o ativo próprio, né? Não cruza com ninguém. Quando está menos de 100, a gente vende. Quando está mais de 100, a gente compra. Nesse caso aqui, S&P 500 menos 125, venda para a semana. E Dow Jones, o S30 mais 125, então compra para a semana. Nasdaq menos 50, não fizemos nada porque ele está intermediário. Ok, turma? Tá? Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. É uma ferramenta de preparação. A gente coloca no nosso TradingView e opera somente o que a gente decidiu fazer isso aqui no final de semana. A gente se prepara no final de semana para a gente operar sempre seguindo isso aqui. No caso aqui da commodity do ouro, a gente vai operar vendido o ouro essa semana. Por quê? Porque o score está menos 100. A gente não opera contra os fundamentos. Tudo bem? Mesmo que o gráfico esteja indicando o lado contrário, a gente espera e pega a reversão. A gente não opera contra os fundamentos. Beleza, turma?